nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba e tenho Stargardt e ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual. E você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à série Amigo Desconhecido. Como será que era o lar do Antônio Gomes da Silva? Ele morava numa casa com a esposa e com 5 filhos, 4 biológicos e um adotivo, numa casa muito simples, muito humilde, sem luxo, porém uma casa muito rica em cultura, pois além de teólogo e professor de filosofia, história e geografia, ele também gostava muito de literatura, de romances, de poesias, e por causa da deficiência visual, era a esposa quem lia os livros para o Antônio. Então era um lar onde havia leitura e leitura em voz alta. A Helenice me contou algo muito interessante. Ela me disse assim: Jean, muitos dos livros que eu li na minha vida, eu li através da minha mãe, porque minha mãe lia para o meu pai em voz alta romances, poesias, e eu ficava em casa escutando a leitura da minha mãe. O Antônio, ele era um poeta. Todo final de episódio eu recito aqui uma poesia do Antônio Gomes da Silva, e ele escrevia poemas para tudo. No Dia das Mães ele escrevia um poema, no Dia dos Amigos ele escrevia um poema, nos aniversários dos filhos ele escrevia um poema, para tudo ele escrevia um poema. Inclusive, a Helenice conta que uma vez o cachorro da família morreu e ele escreveu um poema para o cachorro. E quando ela me contou isso, eu achei incrível, porque eu já contei aqui na série que eu vejo algumas semelhanças entre eu e o pastor Antônio. E essas semelhanças me fazem ter empatia por ele, mesmo sem ter conhecido. E uma dessas semelhanças que nós temos é que eu também gosto de escrever poemas. Eu não sou um poeta como o pastor Antônio, né? Eu humildemente escrevo as minhas poesias. E a coincidência é que um dia eu também escrevi um poema para um cachorro da minha família que morreu. Nós perdemos a nossa cachorrinha e quando ela morreu eu escrevi um poema para ela. E quando a Helenice me contou que o pai dela tinha também escrito um poema para o cachorro, eu achei incrível, nós temos isso em comum também. E além dos poemas, o pastor Antônio gostava de escrever crônicas. E esse talento a Helenice herdou do pai. A Helenice também escreve crônicas. Então olha que legal, era um lar humilde, simples, sem dinheiro, porém um lar rico em cultura, onde havia muita leitura e leitura em voz alta. Que privilégio os filhos do pastor Antônio tiveram, né, de nascer e crescer num lar assim cheio de cultura, onde havia leitura. Para não falar que eu nunca vi os meus pais lendo, eu já vi os meus pais lerem a Bíblia. Mas eu não nasci num lar onde tinha esse incentivo de leitura, onde eu vi o meu pai e a minha mãe lendo livros, romances, poesias. Mas hoje, casado na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, é diferente. Eu já contei aqui também no canal que eu vejo a deficiência visual como um ponto de conexão entre eu e minha esposa, porque eu também tenho essa dificuldade de ler, eu não consigo ler por causa da deficiência visual, e a minha esposa já leu muitos livros para mim, os meus filhos já viram a minha esposa lendo para mim. E o Samuel, que é meu filho de 6 anos, ele gosta muito de ler, por ver a mãe lendo para o pai, e eu também gosto de contar histórias para o Samuel, estou sempre que possível contando uma história para ele, e eu vejo que hoje ele gosta muito de ler e de contar histórias. Ele sempre vem me contar uma história que ele ouviu no celular, ou uma história que ele mesmo inventou. Então é muito bom quando a criança ela nasce num lar onde há incentivo à leitura, à cultura. E como será que foram os últimos anos de vida do pastor Antônio Gomes da Silva? Será que ele descansou? Será que os últimos anos e os últimos dias da vida dele foram anos tranquilos, de descanso? Nós vamos conferir aqui no próximo episódio da série Amigo Desconhecido. E fique aí com mais uma poesia do pastor Antônio Gomes da Silva. Canal Diário de um Começo, compartilhando memórias
e contando uma nova história. Esse poema, de nome Quarta Série Ginasial do Colégio Brasileiro de São Gonçalo, foi escrito no dia 19 de agosto de 1949. Minhas colegas são quais flores puras, que desabrocham no jardim da vida. São corações que nascem para a lida de um mundo de amores e venturas. Vão crescendo à procura de aventuras, sem o temor de terem a alma ferida por alguém, que, chamando-as de querida, terminam por trazer-lhes desventuras. Quem não há que acalente a esperança de viver num sonhado paraíso, a desfrutar de amor com segurança, o tempo passa e a sonhada alegria de achar alguém que inspire confiança transforma-se em terrível nostalgia. Poema de Antônio Gomes da Silva, voz Jean Silva.